Vamos abrir a Bíblia Sagrada. É só eu confirmar aqui essa referência. Glória ao nome de Jesus. Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2. O versículo é o de número 37. Nós vamos usar esse versículo, esse texto, como nossa base da nossa reflexão de hoje. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo de número 37. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Eu creio, meus irmãos, que o Senhor há de mudar a vida espiritual de algumas pessoas no nosso meio através desses estudos bíblicos. Que às vezes a gente, quando não conhece, quando não sabe, a gente deixa de praticar a oração, de praticar o jejum, mas na medida que a gente vai aprendendo, entendendo para que serve, como fazer, quando fazer, a gente vai fazendo as coisas de uma forma mais adequada e com mais conhecimento, com sentido, com propósito. E é dessa maneira que o Senhor ele vai também nos dando crescimento espiritual, vai nos fortalecendo, vai nos abençoando de uma forma extraordinária. E eu acredito, meus irmãos, e no nosso meio, o Senhor já tem despertado algumas pessoas para a prática da oração e para a prática do jejum. Eu estou orando e crendo que o Senhor continuará despertando ainda outros em nome de Jesus. Vamos então ler a palavra de Deus. Lucas capítulo 2, versículo de número 37. Diz assim a palavra de Deus: E era viúva de quase 84 anos. Repita comigo. Era viúva de quase 84 anos. Amém. E não se afastava do templo, servindo dia e noite a Deus, com jejuns e orações. Repita comigo, com jejuns e orações. Amém. De quem o texto bíblico está falando, irmãos? Está falando da sacerdotisa Ana, ou da profetisa Ana, melhor dizendo, né? Está falando desta mulher de Deus, a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta mulher, queridos, é válido ressaltar, não é a Ana, mãe de Samuel, lá do Antigo Testamento. Aquela é a Ana mais conhecida e mais famosa da Bíblia, que nós sempre falamos dela. Mas não estou falando daquela Ana. Aquela Ana já foi sepultada há muitos anos atrás, né? Estamos agora já no Novo Testamento. Estamos falando agora de uma profetisa chamada Ana, que já nos tempos do Novo Testamento estava aguardando o cumprimento da promessa do Messias. Ela estava ansiosamente aguardando o cumprimento das profecias que os profetas haviam profetizado, que viria um Messias, que viria o Salvador do mundo, que viria o Redentor da nação de Israel. E esta mulher de Deus, que era uma mulher de oração, que era uma mulher que tinha muita comunhão com Deus, uma mulher espiritual, ela que também era uma profetisa, ou seja, também profetizava
em nome do Senhor, conforme a vontade de Deus. Esta mulher sentia, de alguma forma, o Espírito Santo havia revelado ao coração dela, de que, de alguma maneira, estava para se cumprir a palavra dos profetas. Estava próximo o tempo em que o Senhor revelaria o seu ungido, o seu enviado, o Messias preparado por Deus. E esta mulher, diz a Bíblia, aguardava ansiosamente todos os dias no templo, com orações e jejuns, como quem diz assim: eu não sei que dia vai ser, mas no dia que for, eu quero estar presente. Eu não sei que dia o Messias vai aparecer por aqui, mas no dia que ele se revelar, eu quero ser a primeira a contemplar a promessa de Deus. E ela estava lá dia após dia, todos os dias, diz a Bíblia, irmão. Não era todo dia, a Bíblia diz assim, dia e noite. Eu já expliquei aqui para vocês que quando a Bíblia fala dia e noite, ela está falando de constância, ela está falando de persistência, ela está falando de continuidade. Ou seja, para aquela profetisa, para aquela mulher, não tinha tempo ruim, não tinha hora ruim. Ela estava na casa de Deus, ela estava na presença de Deus esperando para ver a promessa. Ela estava lá de manhã, ela estava lá de tarde, ela estava de noite, na oração da manhã ela ia, na oração do meio-dia ela ia, na oração da hora nona ela ia, na tarde da bênção ela ia, na consagração ela ia, no culto, na vigília ela estava lá, irmãos, buscando a Deus, orando e jejuando, até que um belo dia entra pelas portas do templo José e Maria, trazendo nos seus braços a promessa de Deus, o Messias preparado. Ah, meus irmãos, tamanha era a alegria, meus irmãos, daquela mulher quando ela contemplou e o Espírito de Deus testificou no coração dela. Aí está o que você estava esperando. Glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que quando ela viu Jesus, ela deu graças ao Senhor. Ela deu graça e falava dele para todos os que estavam aguardando a redenção em Jerusalém. Louvado seja o nome de Jesus. E depois disso, ela dizia assim: já pode me recolher, Senhor, já pode me levar, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. O que me chama a atenção, meus irmãos, nessa história, é que aquela senhora, irmão Marivaldo, ela era uma velhinha de 84 anos. 84 anos, irmão. Vocês sabem o que é 84 anos nas costas? E nem por isso ela usou de desculpa para dizer: eu não vou para o culto, eu não vou me congregar, eu não vou para a igreja, eu não vou para o círculo de oração. E mais ainda, ela não usou de desculpa para dizer: eu não vou jejuar. 84 anos, irmãos. Muitas vezes nós estamos perdendo para uma velhinha de 84 anos. Jejuava dia e noite no templo. E nós, irmãos, nem lembramos quando foi a última vez que a gente jejuou. E aqui nós estamos diante de um exemplo de uma velhinha, uma senhora de 84 anos, que não tomou a idade dela como desculpa, que não tomou o cansaço dela como desculpa, que não tomou a artrose, a artrite dela como desculpa para não buscar a Deus e para não jejuar. Pelo contrário, ela jejuava e orava e constantemente estava na casa de Deus, aguardando o cumprimento da promessa de Deus. E ela não parou enquanto os olhos dela não viram o Senhor Jesus que apareceu diante dela. O menino Jesus, quando ela viu aquele bebê, aquela criança que estava sendo levada ao templo para ser apresentada, aleluia, ela se alegrou e disse: Pai, agora tu já pode me preparar. Meus 84 anos já estão bom demais, Senhor. Pode me levar. Os meus olhos já contemplaram a tua promessa. Eu já sei que tu vais fazer algo grande no meio do teu povo. Irmãos,
Isso é prova de que Deus honra crente que jejua. Deus honra o propósito, a fé e o pedido de crentes que jejuam. Aquela senhora estava ali com 84 anos, perseverando na oração e no jejum, meus irmãos. O Senhor Deus manteve ela viva, manteve ela com saúde, manteve-a com vigor, até que os olhos dela contemplaram o cumprimento da profecia. Isso mostra que Deus ainda honra, Deus ainda responde, Deus ainda honra a fé de homens e mulheres que se propõem a orar e a jejuar e a buscar a Deus com perseverança. Por isso eu vim dizer para você nesta noite, não aceite o inimigo dizer para você que não está valendo a pena. Não aceite Satanás colocar na sua mente ou usar a boca de outras pessoas dizendo para você que não está acontecendo nada, que não houve retorno, que não houve resultado na tua vida ou na tua família. É mentira do diabo. O tempo pode passar e você talvez não esteja vendo ainda o resultado, mas Deus está recebendo o teu propósito. Deus está recebendo o teu sacrifício, Deus está vendo o teu esforço, e é Ele, no tempo dEle, que vai enviar a resposta sobre a tua vida. Então eu quero que você olhe para o irmão mais crente que está aí do seu lado, mais crente, igual aquela senhora de 84 anos, diga para ele assim: não desista de buscar a Deus, não desista de fazer propósito com Deus. Não desista de orar. Não desista de jejuar. Porque quem te responderá não é o homem. Quem te responderá é Deus. Quem vai honrar a tua fé não é o homem. Quem vai honrar a tua fé é Deus. Quem vai cumprir promessas na tua vida não é o homem. Quem vai fazer os teus olhos verem promessas se cumprindo é Deus. Você recebe isso em nome de Jesus? Então eu quero que você leve para casa hoje o exemplo da profetisa Ana. Eu quero que você nesta noite leve para casa esse exemplo e que seja de motivação para a sua vida. Que você possa bater no seu peito, no seu próprio peito e dizer: eu vou criar vergonha na cara e eu não vou perder para uma velhinha de 84 anos. Eu vou buscar a Deus, eu vou orar, eu vou fazer jejum, eu vou fazer propósito com Deus. E se Deus respondeu para Ana, Deus pode responder para mim também. Quantos creem nisso? Diga glória a Jesus. Então eu quero que você guarde algumas verdades que eu trouxe para você também sobre o jejum. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você sobre o jejum é essa que já disse. A primeira grande verdade é que jejum é para todos. Jejum é para todos. Nós acabamos de ver o exemplo de uma senhora de 84 anos jejuando. Eu poderia abrir a Bíblia no livro de Jonas e lhe mostrar lá na cidade de Nínive até bebês recém-nascidos jejuando. Até animais jejuando, muito bem. Mas eu quero que você entenda que jejum é para todos. Jejum é para todos. Não tem idade muito nova, não tem idade muito velha. Se tem propósito, se tem fé, se você crê que Deus vai te ouvir, que Deus vai te responder, então é com você que Deus está falando. É você que Deus chamou para jejuar. Diga glória a Deus por isso. Primeira verdade sobre o jejum. O jejum é para todos. Diga comigo, o jejum é para todos. Pastor, eu posso colocar meus filhos lá em casa para jejuar? Pode, meu irmão, não só pode como deve. Ensine eles. Se eles aprenderem agora, enquanto são pequenos, enquanto são crianças, enquanto são adolescentes, eles vão se tornar adultos que também vão praticar o jejum. Pastor, eu posso colocar a minha mãe, o meu avô, que é idoso, para jejuar?
Convide ele. Talvez ele não vai aguentar tanto tempo quanto você, que é mais saudável, que é mais novo, mas se ele quiser ir topar, ensine. Coloque os idosos para jejuar também. A tua casa vai experimentar dias de mudança. A tua família vai experimentar dias de mudança. Porque quando a família se reúne, se junta com o propósito de diante de Deus para orar e para jejuar, meu irmão, Deus se levanta também para ouvir, para responder e para fazer coisas gloriosas. Diga amém por isso, em nome de Jesus. Primeira verdade, o jejum é para todos. Segunda verdade sobre o jejum, meus irmãos. Jejum não é dieta. Repita comigo, por favor. Jejum não é dieta. Jejum não é dieta. Eu já falei, eu já dei uma pincelada sobre isso aqui em uma outra oportunidade. Mas eu gostaria de frisar isso muito bem, porque às vezes a gente confunde fazer dieta e fazer jejum. Principalmente quando a gente é novo na fé, ou não tem muita experiência, ou nunca foi acompanhado por ninguém nisso. Às vezes a gente quer aproveitar a carona da dieta que a gente está fazendo para a gente também jejuar. A gente quer aproveitar carona, já que eu estou fazendo uma dieta, né? Já que o médico pediu para eu reduzir aí o carboidrato, cortar a carne vermelha, já que não sei quem, o meu personal me disse isso e aquilo, eu vou aproveitar e vou fazer um jejumzinho também, né? Vai que Deus... Irmãos, uma coisa é dieta, outra coisa é jejum. Porque a dieta, meus irmãos, ela pode ter fins de saúde, ela pode ter fins estéticos, ela pode ter fins médicos, medicinais, mas a finalidade do jejum não é nenhuma dessas. A finalidade do jejum, ela é exatamente um propósito espiritual. Ela tem motivações espirituais. A dieta vai servir para benefícios pessoais, para benefícios humanos, materiais. Mas o jejum, ele tem principalmente motivações espirituais. É claro que, como disse semana passada, quando você jejua, você também tem um aproveitamento estético até. Você consegue perder peso, você consegue emagrecer, perder algumas medidas, né? Mas aí, meus irmãos, você vai fazer isso não com essa finalidade. A tua finalidade sempre tem que ser espiritual. Sempre tem que ser movida para o lado espiritual, a fim de que ela seja recebida no céu, de que o teu sacrifício seja recebido por Deus, de que a tua oferta, que é o teu próprio corpo que você está ofertando a Deus em sacrifício, que isso seja aceitável diante do Senhor nos céus. Louvado seja o nome de Jesus. E quando eu digo que jejum não é dieta, eu estou também, meus irmãos, querendo dizer o seguinte, que às vezes a gente quer facilitar as coisas. Às vezes a gente quer facilitar o que não é para ser facilitado. A gente quer ajudar, parece que a gente quer ajudar a Deus, aquilo que Deus não precisa de ajuda, como se Deus precisasse de ajuda para receber uma oferta, um sacrifício de jejum. Deus não precisa. Jejum, meus irmãos, tem que ser algo que provém de nós, tem que ser voluntário, tem que ser dentro do nosso coração desejo. Então, primeiro, o jejum, meus irmãos, é eu que estou fazendo o sacrifício diante de Deus. Deus pode ou não aceitar, Deus pode ou não receber, então cabe a mim fazer o melhor possível para que isso seja aceitável diante do Senhor. Então, com Deus não tem barganha, com Deus não tem jeitinho brasileiro, com Deus não tem pegar carona na dieta. Com Deus ou você faz ou você não faz, ou você jejua ou você não jejua, ou você faz o propósito que seja agradável e aceitável, ou você não faz. Eu lembro de quando Davi, meus irmãos, estava sendo castigado por Deus, o povo estava sendo castigado por um momento
particular em que Davi resolveu levantar o censo do povo, resolveu contar o povo, e quando ele faz isso, ele faz num momento de vanglória, num momento de se gloriar, de saber quanto o povo tinha sob sua autoridade. Ele se exaltou, ele se ensoberbeceu, e por causa disso, Deus feriu o povo. Deus começou a mandar praga, pessoas começaram a morrer, e Davi entendeu que ele precisava fazer um sacrifício para clamar a misericórdia, e que a ira de Deus se afastasse. E ele disse, então eu vou fazer um sacrifício para Deus, vou apresentar um altar, uma oferta agradável diante de Deus. Sabe o que ele fez, irmãos? Correu para um lugar chamado Eira de Araúna. Isso está lá em 2 de Crônicas. Chegou na Eira de Araúna, um campo de um homem chamado Araúna. Aquela eira, meus irmãos, aquele campo foi o lugar que foi consagrado a Deus de tal maneira, porque foi ali, dizem os estudiosos, que também Abraão ia sacrificar o seu filho Isaque. Foi ali também, segundo os estudiosos, que os templos foram edificados futuramente. Aquele lugar era um lugar santificado. Ele disse, chegou lá e disse, eu vou fazer um sacrifício para Deus aqui. Aí o dono do terreno, o Araúna, disse, ô rei, faça o que você quiser, escolha a parte do campo que você quiser, que eu lhe dou para você fazer a sua oferta, o seu sacrifício. Sabe qual foi a resposta de Davi? Davi disse assim, eu não quero presente, eu não quero que você me dê, eu não quero doação, eu faço questão de pagar o preço devido, eu faço questão de comprar pelo preço que ele merece, que ele vale, porque eu não vou oferecer ao meu Deus sacrifício sem preço. Davi disse, eu não vou ofertar ao meu Deus um sacrifício que não me custe nada. Eu não posso simplesmente pegar o boi de um, o campo de outro, a lenha de outro e dizer, Senhor, eu trouxe aqui uma oferta para ti. Não, eu vou dar para Deus o que eu tenho, eu vou dar para Deus o que é meu, eu vou sacrificar o que vai pesar no meu bolso. Em outras palavras, eu não dou para Deus um sacrifício de qualquer jeito, o meu sacrifício tem que ter preço, tem que ter dor, tem que ser sacrifício de verdade. Então perceba, irmãos, com este exemplo, que aquilo que nós apresentamos diante de Deus tem que ser algo bem feito, tem que ser algo para agradar o Senhor, tem que ser algo que Deus vá aceitar. Então, primeira coisa, irmãos, não emende dieta com jejum, não emende qualquer outra coisa com teu sacrifício. Ou você estará fazendo a sua dieta, ou você vai separar aquele momento, aquele dia, para você realmente fazer um sacrifício de jejum na presença de Deus. E aqui eu vou lhe mostrar na Bíblia um texto que muita gente, me parece que confunde jejum também com dieta. E quando eu digo dieta, não estou falando só daquele momento de fazer regime para perder peso, para emagrecer, para ficar mais saudável. Eu estou falando de dieta no sentido pleno da palavra. Quando você escolhe comer uma coisa e não comer outra, você está fazendo dieta. Quando você escolhe comer muito ou comer pouco, é um tipo de dieta. Então perceba o seguinte, vamos lá, irmãos. Daniel capítulo 1, versículo 8. Vamos ler a Bíblia Sagrada. Daniel capítulo 1, versículo 8. Você vai observar agora um texto que é muito polêmico e que, na minha opinião, eu vou dar para vocês aqui a minha opinião. É claro que você pode concordar ou não, mas eu estou dando aqui a minha opinião como pastor, como teólogo, como estudioso da Bíblia e como alguém que também pratica o jejum. Então, se você achar que é válido, guarde para você, em nome de Jesus. Primeiro, irmãos, eu quero que você entenda, eu não entendo que Daniel estava jejuando quando ele comia legumes e verduras. Para mim, isso não é jejum. Para mim, Daniel não estava jejuando e isso para mim não é jejum. Então perceba, irmãos, vamos lá, Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel capítulo 1, versículo 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar.
O que acontece aqui é o seguinte, irmãos. Daniel foi levado para a Babilônia como cativo, como um escravo, foi levado para a Babilônia. A Babilônia era um lugar terrível de idolatria, de pecado, de corrupção. Muitos deuses eram venerados ali, menos o Deus de Israel. E naquele lugar, meus irmãos, eles comiam de tudo, todo tipo de iguarias, porque eles não seguiam a mesma lei, as mesmas regras que os judeus. E você que já leu a Bíblia, o Antigo Testamento, você sabe que existem muitos alimentos que Deus proibiu os seus servos, os judeus, de comerem na Antiga Aliança. Eles não podiam comer certos tipos de animais, certos tipos de comidas eram consideradas imundas, impuras. Por exemplo, carne de porco. Eles não podiam comer carne de porco. Seja o porco criado na casa, o caseiro, seja o porco do mato selvagem, o javali, qualquer espécie de porco era proibida de eles comerem. Eles não podiam comer camarão. Eles não podiam comer, meus amados irmãos, algumas aves de rapina, águias, por exemplo. Eles não podiam comer animais ruminantes. Eles não podiam comer animais de casco. Eles não podiam... Deus especificou claramente. E aí, queridos irmãos, eles chegam na Babilônia e eles veem que tudo isso eles comiam. Então Daniel disse: eu não vou me contaminar, porque eu estarei quebrando a lei do meu Deus. Se eu me assentar na mesa do rei e comer essas finas iguarias do rei, imagina Daniel chegando na mesa, pastor Dailton, e ele viu lá aquele javalizão assado inteiro na mesa do rei. Aqui até com o chifrezinho dele aqui, as presas dele, né? E uma maçã espetada aqui na presa dele. Rapaz, deve ter dado água na boca, mas aí ele lembrou: opa, a lei do Senhor não me permite comer isso. Imagina, meus irmãos, ver passar na frente dele aquele camarão no alho e óleo que vocês gostam de comer. Sentiu o cheiro, disse: é esse mesmo. Mas ele lembrou: não posso, estarei quebrando os princípios do Senhor. Até que ele manda chamar então o eunuco, responsável pela cozinha, pela alimentação deles, porque eles estavam ali sendo alimentados para se apresentar diante do rei, diante do imperador da Babilônia, diante de Nabucodonosor. Eles tinham que primeiro ser bem nutridos, bem cuidados, ter uma boa aparência, para poder ser apresentados, para serem escolhidos diante do rei. E ele disse: ei, me permita, eu não posso comer essas coisas, por isso, a minha religião não permite. A lei do meu Deus não permite. Se eu comer, eu vou estar me contaminando. Deixa eu comer só legumes, só verduras. Aí ele disse: não posso, você vai emagrecer, você vai ficar feio, e quando eu te levar para o rei, quem vai ter que prestar conta sou eu, vai sobrar para mim. Ele disse: então vamos fazer um teste, me dê 10 dias, só 10 dias. Eu prometo que eu vou comer bastante batata, vou ficar gordinho, fortinho, vou comer bastante vegetal, bastante coisa, e quando chegar, daqui a 10 dias você me disse, eu vou estar mais magro que os que estão comendo a carne do porco. 10 dias depois eles se apresentaram, aí o eunuco disse: rapaz, vocês estão bem, estavam mais saudáveis, mais robustos, mais vermelhinhos, mais corados do que os que estavam comendo de tudo. E aí ele autorizou: então, pois bem, podem continuar comendo só os legumes de vocês. Então perceba, irmãos, esse negócio de dizer: vou fazer o jejum de Daniel e vou comer só verduras e legumes, não tem fundamento bíblico. Isso não é jejum. Daniel não estava jejuando. Eu acabei de dizer para você, dieta é diferente de jejum. Daniel estava simplesmente evitando se contaminar com as comidas que eram consideradas imundas, pecado diante de Deus. Comidas muitas vezes sacrificadas aos deuses, aos ídolos da Babilônia. E ele disse: eu não vou me contaminar com isso, mas eu prefiro, se for preciso, eu prefiro comer só verduras e legumes, mas eu não posso comer essas carnes, essas comidas. Então Daniel não estava jejuando. Daniel estava fazendo dieta. Daniel estava mudando a sua dieta. Daniel estava evitando contaminar-se com a dieta que era desagradável aos olhos de Deus. Quem entendeu isso, diga amém.
Vou lhe mostrar o texto de Daniel que mostra que Daniel estava jejuando. Está lá no capítulo 10. Abra aí a Bíblia. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Daniel, capítulo 10, versículo 3. Agora sim, Daniel vai aparecer jejuando. No capítulo 1 ele não está jejuando. No capítulo 1 ele está fazendo uma dieta diferente dos demais. Ele escolhe fazer uma dieta diferente para não se contaminar. No capítulo 10, sim, capítulo 10 ele vai jejuar. Capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem carne, nem vinho, nem manjar desejável entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que se passaram as 3 semanas inteiras. E ele está jejuando. Aqui ele está diante de Deus pedindo misericórdia, diante das profundas visões e revelações que Deus deu a ele, por causa do pecado do povo. Ele entendeu, aleluia, que ele precisava orar e jejuar para que Deus tivesse misericórdia do seu povo. E por 3 semanas, ele fez um propósito com Deus de não comer, de não beber, e de não se ungir. Ou seja, irmãos, ele começou realmente a ficar isolado, separado. Ele manteve o seu momento de comunhão com Deus, de exclusividade para Deus por 3 semanas inteiras. Ele disse: eu estive orando e jejuando e clamando aos Deus dos céus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Aqui, meus irmãos, Daniel está jejuando. E aqui você vai perceber que ele renuncia à carne, ele renuncia ao vinho, ele renuncia aos manjares desejáveis, e ele não se ungiu, não passou perfume, ele não vestiu roupa de festa, ele estava simplesmente se lamentando diante da presença do Deus de Israel. Isso aqui é um jejum. Então perceba, irmãos, que esse negócio de dizer assim, eu vou fazer jejum de bolo, vou fazer jejum de refrigerante, vou fazer jejum de café, vou fazer jejum de Coca-Cola, vou fazer jejum de doce, de Facebook, de internet. Meu irmão, isso não é jejum, nada disso é jejum. Você pode entender isso como qualquer coisa, uma renúncia, um sacrifício pessoal seu, mas isso não é jejum. Jejum é, primeiro, se abster de comida ou bebida. Segundo, jejum tem que ter propósito. Jejum não é dieta. Jejum é quando de fato você coloca um propósito com Deus espiritual. Pastor, mas eu ouvi alguém pregando na internet, pastor fulano de tal pregou na internet que eu posso fazer jejum do Instagram. Vou passar uma semana sem entrar nas redes sociais, eu vou estar jejuando. Bom, se você prefere ouvir o pastor fulano de tal que você não conhece na internet, que te ensinou isso, fique à vontade. Mas o seu pastor da sua igreja está dizendo, isso não é jejum. Quem entende, diga glória a Deus. Queridos irmãos, só para nós concluirmos nesta noite, eu quero que você entenda que, como bem lembrou o pastor Gideão na semana passada, o jejum não muda Deus. A intenção do jejum não é mudar Deus, porque Deus, ele é imutável. Primeira coisa, que Deus é imutável, ele não pode mudar. Então o jejum que eu faço não vai fazer Deus ser mais misericordioso, não vai fazer Deus ser mais bondoso, o meu jejum não vai fazer Deus ser mais atencioso para mim, o meu jejum não vai mudar Deus em nada, não vai fazer Deus ser mais santo, mas o meu jejum, ele vai mudar a minha própria vida. O jejum não muda Deus. Diga comigo, o jejum não muda Deus, o jejum muda a mim mesmo. Ou seja, eu sim, vou me tornar mais santo,
Vou me tornar mais espiritual. Vou me tornar mais sensível, vou me tornar mais grato, vou me tornar mais obediente, vou me tornar mais espiritual, vou me tornar, aleluia, uma pessoa mais bondosa, mais misericordiosa, porque quanto mais eu jejuar, quanto mais eu consagrar minha vida, mais perto de Deus eu vou chegar, e quanto mais perto de Deus eu chegar, mais a glória de Deus vai inundar o meu ser, vai mudar a minha vida. Diga glória a Jesus. E de pé comigo nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tinha muito mais coisa para falar ainda, mas o nosso tempo já foi, meus irmãos. Nosso tempo já foi, o tempo voa. Mas eu dou glória a Deus porque isso que pude falar hoje, eu tenho certeza que já é suficiente para mudar algumas vidas que estão aqui nesta noite. Diga para alguém que está do seu lado. Jejum é jejum. O resto é conversa fiada. Jejum é jejum, irmãos. O resto é conversa fiada. Muito bem, olha aqui, ó. Nossos irmãos da mídia estão atentos aí, olha só. Primeiro, irmãos, jejum é para. Segundo, jejum não é dieta. Terceiro, é abster-se de comida aí. Quarto, tem que ter. E quinto, não muda Deus. Quem pode dizer glória a Jesus? Guarde isso no seu coração, em nome de Jesus. Depois me envia aí, Paulo, isso aí para eu colocar lá nas redes sociais, tá bom? Deus abençoe. Meus irmãos, quantos vão levar essa palavra no seu coração? Diga amém.